Nós devemos, assim, abrir o nosso coração para o sentido de Deus na nossa vida. Sentido de Deus na nossa vida. Pode ser que a gente foi mais para o pensamento material. Não é que seja ruim, é bom. Mas as nossas esperanças, de repente, está sendo colocado em ter uma casa, ter um carro, ter um bom emprego. Tudo é bom e necessário. Também temos que ter um pouco de ambição, tá? E com o tempo, com a vida, a gente vai acrescentando muitos afazeres. A gente não tem tempo nem de respirar. Como ouvimos na primeira leitura. E aí acontece que esquecemos do espiritual. Por exemplo, um casal, uma família, precisa ter novamente a sua espiritualidade. Como que uma família vai manter unida se não orar? Construir a igreja, como fala na primeira leitura, o lugar, o templo do Senhor, significa convidar Deus a fazer parte da nossa história. Pode ser que ele esteja esquecido. A gente tem que pedir de manhã a bênção de Deus, o dia todo a bênção de Deus, o anoitecer a bênção de Deus, buscar trazer o sentido de Deus na nossa vida. Você que está ouvindo em casa, para um pouco. Nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Dê também aquele espaço de Deus falar no seu coração. Se você não tem a Bíblia em casa, compre uma Bíblia, está na hora. Leve para dentro de casa. A gente busca tantas coisas materiais e paga caro, e por uma Bíblia não tem dinheiro. Tem casais até que estava noivo, estava querendo construir uma casa bonita, família, saíram de um lar de espiritualidade, disseram, vamos colocar a nossa Bíblia na porta de casa. Assim, quando nós entrarmos, nós vamos abrir a Bíblia, vamos ler um versículo, e isso vai nos alimentar a nossa caminhada a dois, abrindo-se a generosidade. Acontece que com o tempo a Bíblia vai se fechando, e vai indo, e pode acontecer o seguinte, depois de anos, onde está a Bíblia? Onde está essa carta amorosa do Pai? Que deveria orientar a consciência, a vida daquele casal, daquela família, que Deus é luz. Nós precisamos voltar a acolher a Bíblia como a carne de Jesus, como dizia Santo Irineu. Também a Eucaristia, nós estamos celebrando nesse santuário de Nossa Senhora da Guadalupe. TV Evangelizar está entrando nos lares, nas casas. Somos chamados a celebrar a caridade de Cristo. Herodes não tinha ele sentia abrasar o coração, queria ver Jesus. Nós precisamos aceitar a caridade de Jesus, não combater Jesus. Tem uma historinha que eu recebi, que tinha um senhor que tinha um barco e contratou daí um pintor para pintar o barco. E lógico, foi pintando, E aí viu uma frestinha lá que, como se tinha uma lasca que estava fazendo com que eu precisava reparar o barco. E o senhor lá ajeitou aquele buraco
e continua pintando. No final do dia ganhou o seu salário. Aí passou no dia seguinte, veio o dono do barco falar que ele precisava ganhar mais do que aquilo que tinha sido combinado. Mas o senhor, o pintor, ele disse assim: não, já é suficiente, eu fiz o meu trabalho. Mas o senhor disse assim: você sabe por que você merece mais? É que eu pedi para você pintar o barco e sair para viajar, e meus filhos pegaram o barco. Quando eu voltei e não vi o barco, eu pensei: e agora? Como é que estão os meus filhos? Será que eles afundaram com o barco? Eu não consertei aquele buraco que tinha no barco. Depois de um tempo de angústia, de busca, de espera, eu vejo meus filhos chegarem em casa felizes, alegres, depois de ter feito um dia de lazer, e eu fiquei tão feliz. Por isso que eu venho trazer esse algo a mais para o Senhor, entendeu? Deus está fazendo a caridade para nós com essa celebração. Mesmo que a gente não peça, Deus nos ama, nos abraça, quer bem a gente. A gente só vai entender talvez quando a gente passar nessa vida e ver quanto Deus foi generoso com a gente, como Ele nos protegeu do males, de perigos, de pecados, de situações difíceis. Teve um senhor que falou hoje de manhã, dizendo assim: ó, estou passando a maior das provações, mas ele disse assim: eu tenho esperança, eu sei, eu tenho fé em Deus. Talvez Deus queira estar falando alguma coisa para mim, para que eu seja mais forte. É isso que faz a Eucaristia. Vamos abrir o nosso coração para a caridade de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.